A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 7, que diz: Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Nós vamos ver aqui Paulo dando continuidade, aconselhando. Primeiro ele vem aconselhando a igreja de Cristo, vem acordando, falando sobre a unidade do corpo, ele vem dando instruções sobre a vida cristã, depois ele dá instruções sobre a vida em comunidade, ele vai falar dos deveres conjugais, fala do dever dos pais e dos filhos, e agora ele vai falar dos deveres de escravos e senhores. Nós bem sabemos que naquela época, os escravos eles desempenhavam um papel significativo, nessa sociedade. Então, havia milhões deles no Império Romano naquela época. E pelo fato de muitos escravos e seus donos terem se tornado cristãos, a igreja precisava tratar de forma direta a questão do relacionamento entre eles. Então, a declaração de Paulo não condena nem mostra favorável à escravidão. Antes orienta os senhores e os escravos sobre como viverem junto em lares cristãos. Então, nos dias de Paulo, as mulheres, as crianças e os escravos tinham pouco direito. Na igreja, contudo, tinha uma liberdade que a sociedade lhe negava. Paulo admoestou os maridos, ou melhor, os mandos e os pais e os senhores a serem cautelosos e cuidadosos. Nós vamos observar que os direitos que eram negados tanto pelos escravos, pelos menos favorecidos, nós vamos observar que naquela época eles estavam, quando eles encontraram realmente a Cristo Jesus, quando eles se reuniram como igreja, e o Senhor não veio e não fez acepção, e não faz acepção de pessoas, seja o rico, seja o pobre, seja o escravo, não importava realmente ali, e a igreja foi admoestada, foi aconselhada, orientada por Paulo a receber todas essas pessoas e receber de uma forma como Cristo Jesus o receberia. E Paulo ele vai escrever essa carta deixando, contudo, ele deixando bem claro de que a liberdade que eles não tinham na sociedade, a voz deles que não era ouvida, a atenção que não era dada, Paulo vem aconselhar a todos de que aquelas pessoas em Cristo Jesus tinham uma liberdade em Cristo. Eles tinham a liberdade ali de estar cultuando, de estar se posicionando da mesma forma que um rico, o dono de um escravo também era servir ao Senhor, também aquele que era escravo também tinha o mesmo direito. E Paulo ele deixa isso bem claro. Ele escreve, escravo, ele vai escrever para que aqueles que são escravos obedeçam aos seus senhores terrenos, como Cristo com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-lo, quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva com boa vontade, como que se serve ao Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. As instruções de Paulo
né, e encorajam a responsabilidade e a integridade no trabalho. Os empregados cristãos devem desempenhar as suas tarefas como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse supervisionando o seu trabalho. Os empregadores cristãos, por sua vez, devem tratar os seus empregados com justiça e respeito. Então, nós vamos observar que naquele tempo era a forma que se conduzia, era a cultura naquele lugar. Era normal seus senhores terem ali pessoas que eram escravos, mas trazendo para o dia de hoje, nós vamos ver que hoje nós temos a lei do trabalho, temos a carteira assinada, tudo direitinho, enfim. E nós observamos que não muda a forma de tratar, né, tanto do funcionário, do empregados, honrarem os seus patrões, né, trabalhando, respeitando, né, desempenhando as suas tarefas, mesmo que não esteja sendo visto pelos empregadores, né, ali, mas eles devem prestar, né, o seu trabalho, né, entendendo que está sendo supervisionado, de que o Deus está vendo, mesmo que o chefe não está vendo. Então, quando a pessoa pensa em não trabalhar, quando pensa em apresentar um atestado falso, quando pensa em mentir, em enganar, né, até mesmo em roubar, né, quando a pessoa tenta em fazer algo, mesmo que não esteja sendo visto pelo seu patrão, está sendo visto por Deus. Da mesma forma, os empregadores, né, eles devem ter cuidado realmente, né, eles devem tratar os empregados com justiça e respeito, né, não exigindo além daquilo que é permitido, né, até mesmo na lei do trabalho, daquilo que a pessoa vai suportar. Então, precisamos entender isso, que até mesmo para que a gente venha prosperar, para que as obras das nossas mãos seja frutífera, para que aquilo que nós fazemos venha chegar no resultado a qual esperado. Então, pode-se confiar que você fará o melhor de si, mesmo quando o seu patrão ou chefe não estiver por perto. Será quando nós estamos por perto, nós estamos fazendo o nosso melhor? Você trabalha arduamente e com entusiasmo? Você trata os seus funcionários como pessoas e não como máquinas? Então lembre-se de que, a despeito da pessoa, né, para quem você trabalha, ou de quem que trabalha por você, nosso maior objetivo, né, deverá ser sempre agradar a nosso Pai que está no céu. Então, o fazer não faça ao homem, faça como se fosse para o Senhor. Versículo 9 ele diz: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Então, embora os cristãos possam ter níveis sociais diferentes neste mundo, somos todos iguais perante Deus. O Senhor não tem filhos favoritos, nenhum é mais importante do que os demais. A carta de Paulo a Filemão, enfatiza esse mesmo aspecto. Filemão, o Senhor, e Onésimo, o escravo, eram irmãos em Cristo. Então, não tem preferencialismo para o Senhor. Num culto, onde todos estão adorando ali, seja o rico, seja o pobre, não importa. O Senhor ali, ele vê um só corpo. Não adianta a pessoa fazer divisão de ambiente, essa cadeira aqui é para quem é bem mais sucedido, essa de trás aqui é para quem é classe B, a outra é para a classe C. Não pode haver favoritismo.
E devemos fazer as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Quando nós vemos essa carta de Filemon, que Paulo ele escreve, o propósito dessa carta, foi convencer Filemon a perdoar Onésio. Quem era Onésio? Onésio era um escravo fugitivo. E Paulo estava escrevendo a carta para que ele viesse, para que Filemon viesse aceitar Onésio como irmão da fé, porque ambos tinham se convertido. Então Paulo ele vai escrever, provavelmente ali é o membro mais rico da igreja, de Colosso. Ele vai escrever essa carta, e nós vamos ver, que a escravidão era muito comum no Império Romano. Então, evidentemente, alguns cristãos tinham escravos. Paulo não condena a instituição da escravidão em seu escrito, porém faz uma declaração radical ao chamar esse escravo de irmão, de Filemon em Cristo. É um versículo chave da carta de Filemon, que é o capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que os retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, Paulo fala para receber ele como um irmão em Cristo, não mais como servo, mas como um irmão em Cristo. Então, Paulo ele vai interceder a favor de Onésio, esse escravo que tinha fugido. Então, a intercessão de Paulo por ele ilustra o que Cristo fez por nós. Assim como Paulo intercedeu por um escravo, Cristo intercede por nós, que fomos escravos do pecado. Então, da mesma forma que Onésio foi reconciliado com Filemon, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Assim como Paulo se ofereceu para pagar as dívidas de um escravo, Cristo pagou nossas dívidas de pecado. Como Onésio, devemos nos voltar para Deus, nosso mestre, e servi-lo. Então, o Senhor, o nosso Deus, ele deu o seu único filho para morrer por nós. Nós vivíamos no pecado, mas ele intercedeu por nós. Nós éramos escravos do pecado e em Cristo Jesus nós tivemos a nossa liberdade. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e possa honrar o teu patrão. E os empregadores possam também honrar os seus empregados, não aumentando a carga, mas cuidando como Cristo Jesus, ele também aqui cuidou. Que você nesse dia também venha ler essa carta de Filemon. Filemon, ele é composto de um único capítulo, e tem 25 versículos. Lê essa carta nesse dia e deixe com que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Que o Senhor te abençoe nesse dia.